nós já vamos começar aqui com uma participação para lá de especial. Nós estamos aqui com a presença ilustre do Dr. Leonardo Peçanha, é a maior fera aí, super recomendado por vários colegas, a maior fera aí na parte de processos, autos, penalizações, multas, e ele vai dar uma aula muito especial para vocês aqui. Então, super convido vocês a participar ao máximo, aproveitar esse privilégio de ter uma aula bebendo direto da fonte, né? Direto aí do Ministério da Agricultura. Até vou pedir, Leonardo, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, porque fiquei sabendo aí que você fez até direito também, para poder ficar ainda mais craque nessa área. Então, vejam como muitas vezes a gente precisa até buscar em outras áreas aí, para a gente poder aumentar aí a nossa capacidade de atuação, né? Então, Leonardo, eu te passo aí o bastão da fala. Muito obrigada pela sua presença. Já de antemão gostaria de agradecer pela sua participação e por contribuir para essas pessoas tão especiais, nossos futuros colegas de trabalho aqui. Tá bom? Seja bem-vindo e muito obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu venho trabalhando já há uns 5 anos com essa parte, 5, 6 anos, essa parte de processo administrativo, de apuração de infração, tanto na área de produtos veterinários quanto na área de alimentação animal e agora na área de produtos de origem animal também, tá? Então, eu sou técnico, eu sou técnico mecânico de formação, e quando eu estava trabalhei na usina nuclear de Angra uns 10 anos, tá, como operador da usina, e resolvi estudar veterinária, né, para tomar conta da propriedade do meu avô no Espírito Santo. Nunca fiz nada lá, coitado. Na hora que eu terminei o curso, eu passei pro concurso do Ministério um ano depois, então praticamente não mexi com a criação que eu queria mexer. E no Ministério, em 2011, eu vi a necessidade de estudar Direito, né? Então, eu também fiz o curso de bacharel em Direito, me formei como bacharel em Direito, e agora estou estudando o MBA, terminando agora o MBA em Gestão e Direito Empresarial. Tá? A ideia é, depois de aposentar, continuar trabalhando com Direito, né? Aposentar no Ministério, mas trabalhar em outra área. Bom, o tema que foi proposto para vocês, eu fiz uma apresentação, ela é mais extensa um pouco, a apresentação, para ficar para vocês como material de consulta, né? Mas a ideia é falar cerca de 40 minutos e deixar uns 20 minutos para perguntas, quem quiser fazer pergunta, tá? Eu não sei como é que você costuma organizar, se faz perguntas ao final, se pode interromper durante a apresentação para fazer. Eu não vejo problema em nenhuma das duas formas de trabalhar, tá? Como você preferir. Aqui é você que manda agora. Tá, então eu acho assim, o pessoal levanta a mão ali e a gente vai vendo, vai respondendo. Se achar que vai ficar mais demorado, a gente joga um pouco para o final, mas a gente vai tentando responder durante a apresentação. Eu vou compartilhar a tela, só para esclarecer, né? A palestra eu tô passando como... Eu sou auditor do Fiscal Federal Agropecuário, mas eu estou passando a palestra... A gente tem uma burocracia no Ministério para poder apresentar pelo Ministério. Então, ela vai com uma apresentação particular, né? Ela não vai com a cara da instituição, porque não daria tempo a gente cumprir o requisito formal para apresentar pela instituição, tá? Só essa observação, tá certo? O tema é o processo, infrações e processo sancionatório na área de produtos de origem animal, já que a disciplina é a inspeção de produtos de origem animal, a gente está abordando o tema dessa forma. Hoje, por questões normativas, tá, a parte de produtos para alimentação animal também está com a inspeção, tá? Então, a gente faz as duas, a fiscalização tanto de produtos de origem animal quanto de produtos para alimentação animal, tá? Por uma questão regimental do Ministério da Agricultura, tá? Antes de fazer o comentário sobre a disciplina em si, eu gostaria de trazer para vocês algumas ponderações sobre por que é necessário a gente regular a atividade humana, né? Então, existem algumas linhas de pensamento filosófico, eu trouxe só para exemplificação rápida, né? Eu vou tirar uma delas aqui, mas a ideia de que, sem uma intervenção do Estado, o homem tenderia a tentar tirar vantagem dos outros, né? Uns dos outros. Então,
tem linhas de pensamentos, foram desenvolvidas ao longo dos tempos. Deixei 3 aqui para vocês conhecerem. Eu vou fazer a citação de Hobbes, O Homem é o Lobo do Homem, né? Não é dele a citação, na verdade, é mais antiga a expressão, Plautus, né, numa obra Asinaria, não sei a pronúncia direito, mas Asinaria, e Thomas Hobbes, em Do Cidadão. Uma síntese bem muito simplificada: se não houvesse a relação, um Estado para intermediar as atividades entre os homens, entre os humanos, né, prevaleceria a lei do mais forte e seria muito difícil viver em sociedade. É necessário que as pessoas concedam parcela de autonomia ao Estado e este edite normas para permitir a boa convivência. A gente fica se questionando por que a gente tem que ter lei, norma para tudo, né? Isso é um questionamento muito comum hoje em dia. É muito comum você chegar numa fiscalização e as pessoas que estão na parte da iniciativa privada reclamar que o Estado interfere muito. Eu também acho que podia interferir menos um pouco. Particularmente, Leonardo acha que o Estado podia interferir menos um pouco. O auditor, né, trabalhando como auditor, a gente não tem o que fazer. Nós temos uma norma discutida e colocada, né, em vigência. Nós, né, na nossa função, auditor fiscal federal e pecuário, a gente tem que fazê-la cumprir, né? Mas não que a gente concorde 100% com todas as normas que existem, tá? Mas, como servidores, nós somos obrigados a este cumprimento, tá? A Constituição Federal, leis, decretos, instruções normativas e demais atos semelhantes fixam normas que visam orientar a conduta do particular e da administração. A norma, ela não é só para frear a conduta do particular, tá? O Estado, ele precisa ter a sua atuação freada também, limitada também, né? Para ele não se tornar abusivo. Então, as normas que existem, elas também buscam frear a atuação do Estado sobre a vida particular. Uma coisa e outra ao mesmo tempo. As normas, elas servem para tanto forçar os particulares a se respeitarem entre si e respeitarem o Estado e o Estado respeitar os particulares, tá? Essas normas podem determinar uma obrigação ou uma proibição. Fazer o que é proibido ou deixar de fazer o que é obrigatório constitui infrações, né? Então, se você faz algo que é proibido, né, ou deixa de cumprir uma obrigação, está caracterizada a infração. O RISPO-A, ele é enorme, né? Ele já é metade do que era o antigo, mas ele ainda é bem grande. Além do RISPO-A, né, do Regulamento da Inspeção Industrial Sanitária e Produtos de Animal, ainda tem todas as normas infralegais, né, que a gente chama. Todas as normas complementares. Todas elas geram obrigações. Todas elas têm proibições e obrigações ali escritas para serem cumpridas. Descumprir uma obrigação, né, ou fazer algo que é proibido, por si só já é infração, tá? A infração fica caracterizada pelo simples ato de fazer algo que é proibido ou deixar de fazer algo que é obrigatório, tá certo? Então, você tem lá uma norma higiênico-sanitária lá que determina que tem que ter um determinado pé direito, né, na estrutura, ou um tipo de piso, ou então apresentar algum documento e descumprida essa obrigação, está caracterizada a infração. Do contrário, se tem uma proibição, né, não estou tentando lembrar alguma coisa que seja proibido, usar produto vencido para elaborar produtos, ou produtos clandestinos, receber produtos de estabelecimentos que não sejam da inspeção federal ou do SISM do estabelecimento com inspeção federal, né? Uma dessas duas ações, né, viola uma proibição, está caracterizada a infração, tá? Então, caracterizada a infração, o indivíduo que comete essa infração, ele fica sujeito a uma sanção, tá? Estatal, tá? E ele pode sofrer sanção na esfera administrativa, que é que o Ministério da Agricultura atua, tá? Que o Serviço de Inspeção Federal atua. Na esfera civil, o Estado cobra numa ação civil pública ou um outro particular cobra da empresa ou do produtor uma indenização por um dano,
Tá? E na esfera penal, aquela ação ou omissão constitui um crime, né, previsto em lei, e o Ministério Público, então, move a ação para a responsabilização criminal, penal do indivíduo. Tá? O processo e aplicação das sanções nas três instâncias são independentes, exceto se na esfera penal está provado que os fatos não ocorreram ou que o sujeito não foi responsável pela ação ou omissão. Então, a pessoa pode ser punida na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal pelo mesmo fato. Tá? O fato é um só e a pessoa pode ser punida 3 vezes. Tá? Em esferas diferentes. Tá? Ela pode ser absolvida numa esfera e punida em outra. Isso também pode acontecer. Pode ser absolvida nas 3. Tá certo? Por que isso? Por causa da independência entre instâncias. Quando ela não vai ser punida em nenhuma das 3 esferas? Quando na esfera penal disser este fato não existiu, ou seja, a infração não existiu, ou o fulano ali não foi o autor do fato ou da omissão. Então, quando ele não for autor do fato, não for o autor da omissão, quando o fato não tiver existido, provado na esfera penal, tá? Nas outras 2, civil e administrativa, não tem punição para ele. Tá? Previsão de infrações. Não é necessário que as normas prevejam quais são as infrações, embora muitos diplomas normativos o façam, como ocorre com o decreto 9.013, né, que é o RISPOA, no artigo 496. Então, lá no artigo 496, por uma técnica normativa, resolveram colocar lá uma lista de infrações, tá certo? Essa lista de infrações, ela não são as únicas infrações que podem ocorrer, tá? Basta que as normas prevejam as obrigações e as proibições, a omissão, né, ou a ação que viole uma proibição vai estar caracterizada a infração. Eu gosto de falar isso pelo seguinte, a gente tem uma confusão que ocorre, que acha que infração é só aquilo que está no 496. Não é, gente, tá? Há obrigações e há proibições em todo o corpo do RISPOA, tá certo? E em diversas normas complementares, inclusive em outros decretos. Aqui eu citei, ó, as obrigações e proibições estão espalhadas na Lei 1.283, que criou a necessidade da inspeção, na Lei 7.889, que fixa as sanções, no Decreto 9.013, que é o novo RISPOA, no Decreto 5.741, que cria o SUASA, né? Portaria, instruções normativas, até circulares podem ajudar a complementar a informação. Tá? As sanções, elas têm que estar previstas em lei. Sanção tem que estar prevista em lei. Não pode aplicar uma sanção se não tiver uma lei anterior que preveja aquela sanção. E ela está na Lei 7.889, tá certo? Aquelas do artigo 508 do RISPOA, tá? Aquelas sanções que estão lá, elas foram previstas na Lei 7.889 de 1989, advertência, multa, apreensão, condenação, suspensão, interdição, né? Elas estão previstas na lei. Elas só foram repetidas no RISPOA. Tá? Os demais artigos do RISPOA buscam explicar como o processo de apuração de infração será conduzido. Então, o 508 tem as sanções. Vai do 507 ao 519 e vai adiante até o 526, que fala do processo. Tá? Esse é o foco de processo sancionatório no RISPOA. Tá? O 508 fixa as sanções. Os outros, eles vão fixar o processo, como deve correr o processo e como as sanções devem ser aplicadas. Vou colocar aqui uma diferenciação entre medidas cautelares e sanções, porque é uma confusão realmente muito comum. Há empresas que vão à justiça falando que já foram punidas sem o devido processo legal, né, quando a gente aplica medidas cautelares, tá? Não tem como, não é possível confundi-las, tá? Por quê? A medida cautelar são ações da autoridade pública que visam prevenir que produtos irregulares sejam utilizados ou que processos irregulares sejam continuados, tá? Elas estão previstas no artigo 495 e no 508, parágrafo 4º do RISPOA, e estão relacionadas com os princípios de precaução e prevenção.
medida cautelar é o seguinte, gente. Às vezes, a pessoa tem direitos que devem ser respeitados. Os particulares têm direitos que devem ser respeitados, são direitos constitucionais, né? Então, se a autoridade suspeita, né, encontra evidências de que um produto esteja irregular ou um processo esteja sendo desenvolvido com ameaça à higiene, à saúde pública e aspectos tecnológicos, tá? A autoridade, então, pode fixar, apreender cautelarmente, interditar cautelarmente uma área, prender um produto. Não joga fora, não estraga, é cautelar. Cautelar tem que ser reversível, tá? E adotar providências, coletar análises, aprofundar uma investigação, tá certo? Então, se houver evidência, aí, condição para colocar uma cautelar, né? Para aplicar uma cautelar. Se houver evidência ou suspeita de que um produto represente risco à saúde pública ou tenha sido adulterado, o Ministério da Agricultura e Abastecimento adotará, isolada ou cumulativamente, as seguidas medidas. Veja, não é opção para o auditor fiscal. Se ele identifica que há evidência ou suspeita de que o produto representa risco à saúde ou tenha sido adulterado, é obrigado a tomar a medida cautelar. Então, não briguem com quem está lá fazendo fiscalização, né? Não mate o mensageiro, né? O auditor, o agente de inspeção, ele é obrigado a adotar a medida cautelar se há suspeita ou evidência de irregularidade. Ele pode apreender produtos, rótulos, embalagens, pode suspender provisoriamente o processo de fabricação ou etapas do processo, pode coletar amostras do produto para realização de análises, pode determinar a realização de coleta de amostras para análises laboratoriais pela própria empresa, de acordo com um plano amostral tecnicamente fundamentado, tá? Pode determinar a revisão de programas de autocontrole, tá? E aí as medidas cautelares devem ser proporcionais, tecnicamente relacionadas àqueles fatos que motivaram, né? Se é um produto suspeito, eu apreendo o produto. Se o processo é a suspeita em cima do processo, eu interdito aquela parte do processo, ou todo um processo. Se é todo o estabelecimento ruim, a gente interdita todo o estabelecimento, tá? Quando a apreensão de produtos for motivada por deficiências de controle do processo de produção, as medidas cautelares poderão ser estendidas a outros lotes. Você chega lá, pega um lote por amostragem, mas você vê que aquele processo está ocorrendo, sim, há muitos anos, né? Já está ali há muito tempo. Então, a gente estende a medida cautelar para outros lotes. Tá? As medidas cautelares adotadas, cujas suspeitas que levaram à sua aplicação não forem confirmadas, serão levantadas. Investigou, apreendeu o produto, desenvolve uma investigação, colhe uma amostra representativa, faz análise, identifica que não tem problema, não confirma a suspeita, né? Faz uma análise documental, não comprova a suspeita, levanta a medida cautelar, tá? Após a identificação da causa da irregularidade e a adoção de medidas corretivas cabíveis, a retomada do processo de aplicação pode ser autorizada. Quando for tecnicamente pertinente, a liberação de produtos apreendidos poderá ser condicionada à apresentação de laudos laboratoriais que evidenciem inexistência. E o disposto no caput lá, né, não afasta a competência. Só para dizer que, caso o Ministério da Agricultura encontre uma irregularidade, uma suspeita, que não seja nem dele, seja outro órgão, ele pode apreender cautelarmente e chamar o outro órgão para fazer a apuração. Por exemplo, em Metro, para fazer uma análise de indicação quantitativa de peso líquido, por exemplo, a Receita Federal para avaliar alguma questão tributária, tá? Que implique naquele produto, ou outro órgão que possa estar ali interferindo se houver a suspeita de risco, outro órgão, a vigilância sanitária, em alguns casos a gente pode chamar também, tá? Se não for uma área de atuação específica do Ministério da Agricultura. Em produtos de origem animal, geralmente é tudo com o Ministério da Agricultura. Leonardo, tem aqui uma dúvida do seu xará, Leonardo. Leonardo também. Se for um processo de anos, a empresa deve ser fechada, porque é algo que já daria bastante problema, não? A gente tem que provar, né? Aí é aquela história. Nós temos que provar que o processo está ocorrendo irregularmente há anos. E aí a gente fala isso com os nossos colegas. Se a empresa está irregular há anos, o que a gente não fez? Por que a gente não foi lá e não viu isso há anos? Uma empresa não fica ruim da noite para o dia, gente.
ela vem sendo ruim, e a gente vai ter evidência de que aquilo está ruim ao longo dos anos na fiscalização. Tá? É provável que nessa situação, é muito provável que nessa situação, haja outras ações fiscais adotadas antes. E um princípio de direito também, um princípio de direito no Brasil. Não há sanção perpétua. Não, a princípio é da recuperação do indivíduo buscar agir corretamente. Então, o Estado ele não atira para matar, né? Nenhuma empresa. Ele atira para fazer com que o particular volte a cumprir a legislação. Nesse exemplo que você perguntou, essa questão que você perguntou, uma empresa irregular há anos, tá? Ela estava anos sem ser fiscalizada. Em produtos de origem animal, isso não é muito razoável, porque a obrigação de registro, se ele tiver anos sem ser fiscalizado, é porque ele deve ser clandestino, né? Senão, a fiscalização está falhando também. A gente tem que adotar providências em cima da equipe de fiscalização anterior, né? Mas, em geral, vai ter um histórico de atuação da fiscalização, corrigindo pontualmente as diversas falhas, tá? Ela pode ser persistentemente ruim, mas não que um problema dure por anos, a não ser que ele nunca tenha sido detectado, tá? Não sei se era essa a sua dúvida. Então, ele aqui complementou o seguinte: durante essa investigação, a empresa consegue funcionar normalmente? Então, se o processo, veja, nós temos a investigação sobre produtos e sobre processos, cautelares sobre produtos e sobre processos. Se a gente entender, a gente constata que o processo aparentemente é regular, o processo de produção aparentemente é regular. Aparentemente ele foi realizado, a tentativa de realizar com higiene, a empresa tem boas práticas, mas errou. Alguma coisa aconteceu de errado, tá? Num determinado momento. E um lote pontual está com problema, né? Se a gente verificar que é isto, que é um lote pontual com problema, a empresa pode continuar operando. Agora vamos a uma situação em que a gente chega no estabelecimento e a gente verifica que não tem condições, né? Parede está faltando, a janela não tem tela contra inseto, ou, né, os funcionários não têm atestado de saúde, né? Uma série a empresa não tem água para funcionar. Não estou falando coisas que a gente já pegou, tá? Não estou falando nada da minha cabeça, assim, do nada, não, tá? Uma série de condições, ou diz que faz um tratamento térmico e não faz, né? Que era essencial para a segurança do produto e não faz. A gente está interditamos uma graxaria 1 mês atrás e uma outra 1 ano e meio atrás, porque não fazia esterilização de resíduos de ruminantes, tá? Produtos de origem animal, agora são produtos para alimentação animal, mas na época estava como produto de origem animal, né? Então, ela não tem como fazer o processo obrigatório, a gente interdita de uma vez, tá? Interdita o processo todo. Agora, coletor foi um lote elaborado com erro. A gente constata que, pela documentação, pela fiscalização, que um lote só está com erro, o restante não. E a empresa tem um mínimo de controle sobre o processo, pisou na bola ali num lote do produto. Aí a gente apreende o lote, a empresa fica funcionando. Era essa a pergunta? É isso aí. E a Amanda também fez uma outra pergunta aqui. Ela botou assim, por exemplo, foi feita uma medida cautelar utilizando uma amostra representando um lote. Após análise, se tem problema, apreende todo o restante do lote. Mas sem irregularidade, esse lote pode vir a ser comercializado ou pode ser comercializado só os próximos lotes? Não, vamos lá. Toda vez que a gente, por análise, então assim, foi feita uma análise de um lote e essa análise deu fora do padrão, mais corriqueira. Esse lote a gente vai comunicar, autuar a empresa, tá? E a empresa vai poder pedir análise pericial em alguns casos. Né? Microbiologia não tem análise pericial. Produtos com prazo de validade muito curto, como definidos no RISPOA lá, não tem análise pericial de contraprova, tá? Mas a maioria das análises físico-químicas tem análise pericial de contraprova. Aí se for microbiológico, se for um produto de validade curta, pronto, já apreende o lote, já determina o recolhimento. A empresa já ficou obrigada a recolher o produto no mercado, tá? Se for uma análise com pericial,
não existe a legislação omissa, tá, gente? Mas ela não, sobre o momento do recolhimento, tá? A gente autua a empresa, ela tem 48 horas para pedir uma análise pericial. Se a análise pericial confirmar, ela tem que recolher o produto do mercado. Se a análise pericial não confirmar a infração, é feita uma terceira amostra, analisada uma terceira amostra, tá? E essa terceira amostra é o resultado dela que vai ficar valendo, seja um ou outro. Né? 2 para 1, né? 2 conforme ou 2 não conforme. Tem que estar 2 conforme, deu 2 análises conforme, tá? O produto poderá ser liberado, e é liberado. Tá? Se tiver dentro do prazo de validade e tudo, até o final da última pericial, ele é liberado. Tá? Então, o próprio lote suspeito poderá vir a ser liberado, sim, dependendo do que for analisado no produto. Tá? Perfeito. O Léo está te agradecendo aqui pela resposta, era isso mesmo. E acho que a Maria Carolina, acho que ela está fazendo aqui, a Amanda também está agradecendo. Acho que a Maria Carolina, eu não sei se ela fez uma pergunta ou um comentário, ela colocou assim, em relação a pequenas empresas, tipo o MEI, às vezes essa fiscalização não pode ser negligenciada. A microempresa, empresa de pequeno porte, elas têm para alguns aspectos, uma prerrogativa de dupla fiscalização com primeira fiscalização orientadora. Só que há exceções estabelecidas em instrução normativa do Ministério da Agricultura, se eu não me engano, é prevista na Lei Complementar 123, que fala da dupla fiscalização orientadora, tá? Com primeira fiscalização orientadora, antes de lavrar auto infração. E existe a possibilidade do dirigente do órgão fiscalizador criar as exceções para dupla fiscalização. Nesse caso, existe do Ministério da Agricultura a portaria que problemas de saúde pública, questões com fraude, etc. Tem lá uma série de itens que agora eu não lembro de cabeça, na Instrução Normativa 22 de 2011, se eu não me engano, do Ministério da Agricultura, que diz como aplicar a Lei Complementar 123 para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essas microempresas e empresas de pequeno porte têm uma prerrogativa de sofrer uma primeira fiscalização orientadora e autuação só na segunda fiscalização, para vários aspectos, não para todos, porque a própria lei complementar prevê que poderão ser listadas exceções, e o ministro do Estado da Agricultura fez isso, tá? Então, naquelas exceções, e aí saúde pública sem chance, a primeira de cara a gente já faz a autuação. Para que serve a lei complementar? Uma deficiência de um registro, uma deficiência de uma obrigação meramente administrativa, né? Aí a gente tem essa questão, mas no caso de problemas de saúde pública e fraude, não, tá? Bom, aqui são esses 2 slides são para exemplificar mais 2 formas, mais 2 possibilidades de medidas cautelares, né? Que é a suspensão da atividade e a interdição, tá certo? Então, medidas cautelares. Medidas cautelares, elas são aplicadas antes de abertura do processo administrativo de apuração de infração, tá? Elas, basta que a evidência ou suspeita do produto irregular ou do processo irregular, e a autoridade é obrigada a adotar. E também é obrigada a abrir o processo de apuração de infração para a empresa se defender. Até aí tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá. Uma vez adotada a medida cautelar, ou mesmo que não seja adotada a medida cautelar, tá? A autoridade que constatar uma infração fica obrigada, gente, é obrigado, não brigue com o fiscal não gosta de fazer maldade, ele não gosta, né, de ficar autuando o processo, dá um trabalho desgraçado, desculpa, dá um trabalho enorme, né, ficar fazendo esses procedimentos todos, dá um estresse danado. Então, a gente não faz por gosto, não, tá, gente? A gente faz por obrigação, tá certo? Então, eu sei que tem uma lenda urbana, né, de que o pessoal da fiscalização gosta de fazer maldade com os particulares, mas é lenda, tá? A gente faz por obrigação. Então, há uma obrigação para o fiscal abrir o processo administrativo de apuração quando ele constata uma infração.
Eu falo isso de brincadeira, tá? Essas coisas que é lenda urbana e tal, porque tem gente que escreve isso no processo, na defesa do processo administrativo e até em judicial, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Essas argumentações que o fiscal gosta de fazer maldade com particular, que o fiscal tem uma expressão que ele saca suas canetas e saiu distribuindo auto-infração. Tem essa sim, os advogados gostam muito dessa, tá? É real, eu estou tirando de citações de defesas de empresa e de argumentações de empresa em processo administrativo. Se um dia vocês estiverem de um lado ou de outro da situação, porque vocês todos poderão estar, né, tanto de um lado como de outro, pensem nessas questões. Não é pessoal, tá certo? Ali é trabalho, tá? E todo mundo está fazendo, todo mundo trabalha para poder sobreviver e a gente é obrigado a cumprir obrigações funcionais, né? A gente tem a obrigação de cumprir as determinações funcionais. E uma delas é abrir o processo administrativo de apuração de infração, tá? Com respeito, né, às garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tá? Então, ele é aberto com a lavratura do auto de infração, que tem a descrição, pelo menos a descrição dos fatos, né, que foram considerados irregulares pela Fiscalização Federal Agropecuária. Entrega uma cópia desse documento à interessada, ao representante da interessada, tem 10 dias. Eu estou dando essas dicas para vocês, gente, porque assim, ó, vocês estarão trabalhando, em geral, inicialmente, como por gosto ou por uma demanda, vocês estarão trabalhando primeiro do lado das empresas. Formou, vai para o mercado de trabalho, certo? Né? São raríssimas oportunidades de um concurso público para auditor fiscal, então vocês, na maior parte das vezes, estarão na situação de quem recebe uma fiscalização, tá? Podendo estar do outro lado, certo? Quem faz a fiscalização, mas em geral vou estar no lado de quem recebe a fiscalização. Então, eu estou estudando para vocês os procedimentos para quem recebe a fiscalização, tá? Então, são ensinamentos que eu não tive quando estava na faculdade, apesar de ter um excelente professor de inspeção, que foi auditor, inclusive ele, foi fiscal na época, né? Ele era um excelente professor de inspeção e havia sido trabalhado como fiscal federal agropecuário, na época não tinha esse nome, era outro nome, era inspetor sanitário, né? E, apesar disso, eu não recebi essas informações de como se defender no auto-infração, de como reagir diante de uma fiscalização, tá? Resolve muita coisa, tá? Elimina muita tristeza, né? Vamos lá. Então, entrega o processo de auto-infração ao representante da interessada, que tem 10 dias para apresentar a defesa. Deve-se ter em mente que as afirmações descritas no auto de infração pela autoridade pública são consideradas provas dos fatos, em razão da presunção de veracidade de que gozam os atos de servidores públicos no exercício de função, pois não atuam em uma causa própria, mas em nome do Estado. Gente, parece uma injustiça isso, né? Parece uma injustiça. Quer dizer que o fiscal foi lá, escreveu no papel, é prova. E eu tenho que provar com documentos, com testemunhos? Por quê? O particular age em causa própria. Ele tem interesse na decisão. O servidor não tem. Para mim, se uma auto-infração, se a empresa infraciona ou não a legislação, se a empresa comete ou não a infração, para mim não é a mesma, certo? Eu até prefiro que não cometa, né? Porque é muito menos trabalho, tá? Mas ela comete e a gente tem que atuar, tá certo? Comete por descuido, comete por intenção de cometer, mas comete. E aí o Estado tem que ir lá atuar. E quando um servidor público, auditor fiscal federal, agente de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, está atuando, ele não age em causa própria, né? Ele não tem interesse. Se aquele auto-infração vai prosperar ou não, não interessa ao servidor, tá certo? Porque ele não fez aquilo em causa própria. E por isso, as palavras dele são consideradas verdadeiras, até que se prove o contrário. Por que eu estou enfatizando isso? Como vocês fazem a defesa, né? Recebeu a auto-infração, vocês têm 10 dias a empresa tem 10 dias para se defender. Gente, é o último momento, em princípio, num processo normal, é o último momento que a empresa tem para se manifestar antes da decisão, tá? Acabou, não vai ter audiência, não vai ter oitiva de testemunha, e quando a empresa trata com advogados, eles pedem para fazer provas, todas as provas em direito, tá?
infelizmente, o processo administrativo é muito sumário. O processo administrativo de apuração de infração é muito sumário. Ele é auto de infração, notificação do interessado, defesa, junta o histórico de ocorrências, relatório, tá? E decisão, certo? Então, quando forem demandados a elaborar defesa de auto-infração, gente, argumente em todos os aspectos técnicos, tá? E legais, se vocês tiverem que argumentar tudo ali. Se vocês acham que tem que botar testemunha, leva a pessoa no cartório, pede para ela relatar o que ela viu, o oficial do cartório já faz uma ata, entrega e junta essa ata. Se tiver documento para juntar, já junta a cópia desse documento na defesa. 10 dias para fazer tudo isso, tá certo? A defesa tem que estar assinada por um representante legal da empresa, pode ser o administrador, que está lá no contrato social ou no estatuto social, um diretor ou 2 diretores, dependendo do estatuto social, com poderes para representar um procurador, um advogado, ou um terceiro procurador, um administrador, um gerente da unidade, mas o importante é que esse documento tem que estar juntado na defesa, tá? E se for enviado pela Correia Defesa, vale a data da postagem. Se for protocolado na repartição, a data do protocolo. Agora, atualmente, tem a possibilidade de vocês peticionar eletronicamente pelo SEI, também, Sistema Eletrônico de Informação, que o Ministério usa como para regular os processos. Tem uma dúvida aqui da Daira a respeito disso. Ela coloca assim: quando uma empresa sofre alguma punição, depois que regulariza, ela permanece em alguma lista de atenção, entre aspas, algo assim, ou fica com o nome limpo? Vamos falar sobre isso. Essa é a famosa reincidência, tá? Se aguardar um pouquinho, eu vou explicar, tá? Mais adiante. Perfeito. Tranquilo? Vários podem ser os desfechos de um processo de apuração de infração. A autoridade pode entender que o fato não ocorreu, certo? O julgador, né, pode entender que o fato não ocorreu pelas provas que a empresa traz, pode entender que precisa corrigir alguma coisa no processo e regularizar o processo, pode entender que tem uma nulidade insanável e o processo é simplesmente cancelado, auto-infração, pode entender que tem vícios sanáveis e aí pedir saneamento e dar mais uma oportunidade para a empresa se manifestar antes de decidir. E a hora que ele tem um processo bom, ela vai lá e pode concluir pela aplicação de uma sanção prevista no RISPO-A, tá? Basta descumprir uma norma descrita em quaisquer dos artigos do RISPO-A ou de uma norma complementar. Se basta descumprir uma norma descrita em qualquer artigo do RISPO-A ou norma complementar, para que serve o 496? Técnica normativa. O 496, a gente tenta associar os outros fatos dos processos aos incisos do 496 para depois a gente fazer a gradação da sanção, tá certo? E também para verificar reincidências, que aí eu vou explicar a pergunta que a colega fez, né? Então, se não tivesse essa técnica, a gente teria que praticamente publicar uma norma por dia, né? Que ninguém conseguiria se entender dessa forma, tá? Então, vários fatos acontecem, as empresas mudam, evoluem os processos, e aí eles podem se amoldar ou não algum inciso do artigo 496 ali, tá? É uma técnica, já expliquei essa parte, vou pular para a gente. Essa é a questão da técnica normativa, né? Aí é bom botar esse último aqui, ó. Para cada fato apurado, considerado irregular, ele tem que ser associado a um único inciso do 496, justamente para permitir uma adequada gradação da sanção que vai ser estipulada, tá? Pra gente, o 496 lido com o 509 vão estipular a gravidade das sanções. Então tem que ler em conjunto os dois, tá? E cada fato tem que ser associado a um único inciso do artigo 496. Ele pode se aparentar com outros, pode se assemelhar a outros incisos, mas a gente tem que escolher o mais específico, tá? E aí a gente usa outras informações do 507 e 519 para calcular as sanções. Por exemplo, isso é interessante. Vários fatos que caracterizam desrespeito às normas contidas no título 4 das condições gerais dos estabelecimentos do RISPO-A, tá? Ela tem vários artigos, é um título inteiro, tem uma série de artigos, tá? Podem caracterizar a infração ao inciso 9
desobedecer ou inobservar as exigências sanitárias relativas ao funcionamento e higiene das instalações, dos equipamentos, dos utensílios, dos trabalhos de manipulação e de preparo de matérias-primas e produtos. Então, vários artigos do corpo do RISPO-A podem caracterizar, a desrespeito a vários artigos do corpo do RISPO-A do título 4, podem caracterizar infração ao inciso 9 do 496. E aí tem as sanções, né, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, tá, gente? Isso é muito importante, né? Sanções de multa pode ser aplicada com outras sanções, tá certo? Advertência. Advertência é aplicável quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo nem má-fé, tá? Primário, agora eu vou explicar a sua pergunta. O que é essa questão? Empresa autuada vai para uma ficha de ocorrência essa infração. No momento em que essa infração, depois de decidida em definitivo, o processo correu, houve uma decisão definitiva. Depois de decidida em definitivo, tá? Essa infração fica lá por 5 anos, certo? Perdão. Fica lá. Se a pessoa cumprir a sanção, pagar a multa ou corrigir o problema que levou a uma interdição, né, jogar fora o produto que foi condenado, né, cumprir a sanção, a partir do momento do cumprimento da sanção, ela leva em 5 anos depois, durante 5 anos ela é reincidente, ela vai ser considerada ficha suja. Se passarem 5 anos sem cometer nenhuma infração, tá, ela paga, limpa a ficha dela, ela passa a ser primária de novo. Pode ter cometido 200 infrações no passado, tá certo? Se ela cumpriu todas, pagou todas as multas, jogou fora todos os produtos condenados, né, corrigiu as deficiências do estabelecimento, de todas as deficiências apontadas e conseguiu desinterditar todas as áreas lá, com autorização do mapa, beleza, ela sanou, atendeu todas as restrições, cumpriu todas as sanções, passaram-se 5 anos até a próxima infração, tá? Ela ficou primária, tá certo? Quando ela cometer uma infração depois de 5 anos, ela vai ser primária, como se ela nunca tivesse sido punida. Essas previsões estão no artigo 510 do RISPO-A, parágrafo 6º do RISPO-A. Respondeu a pergunta? Respondeu sim, ela já te agradeceu aqui e entendeu. Perfeito. Dolo, então assim, é importante para a advertência o ser primário, porque é um requisito, né? A advertência se for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé. Então, põe a resposta para a colega, verifica se a pessoa é primária. Passaram 5 anos da última infração cumprida, né? Ou nunca, é nova a empresa e nunca tinha cometido infração. Primário, beleza. A infração foi cometida com dolo ou má-fé. Dolo é manobra, artifício que se inspira na má-fé e leva alguém a induzir a outrem a prática de ato com prejuízo para este. Tem que tentar enganar no direito civil. Perda penal é a intenção de violar a lei. O cara faz sabendo que vai violar a lei, mas ele faz mesmo assim, tá? Então, a gente usa esses dois conceitos para identificar o dolo no direito administrativo, tá certo? Má-fé é estado de espírito que promove e impulsiona a ação com intenção conscientemente dolosa, fraude e perfídia. Eles meio que se confundem, tá? Mas a questão é, se a pessoa tenta enganar, da infração se deduz que ela tentou enganar o consumidor ou a administração, ou se ela mesmo não tentando enganar, mas ela sabia que era uma infração e ela comete a infração intencionalmente e fica evidenciado isso no processo, não dá para aplicar a advertência, tá? A advertência só vai ser aplicada se for primário e não tiver agido com dolo e má-fé, tá? Multa. Todos os demais casos que não for possível aplicar a advertência, tá? Aí a gente pode aplicar multa. A multa pode ter um valor estipulado, ela pode ter lá a gradação dela no RISPO-A, para a gente saber se a infração é leve, moderada, grave ou gravíssima, tá? A gente precisa estudar lá o artigo 496 junto com 509, que ele que dá essa gradação.
e aí os percentuais serão aplicados, uma faixa de percentual, de acordo com a multa ser leve, moderada, grave ou gravíssima. Certo? O valor da multa máxima atualmente, 15.648,52, era 25.000 BTN, que aí por uma conversão de índices financeiros, chegou ao valor 15.648,52 lá em 2007, e não foi mais atualizado a partir daí. Tá? Houve uma atualização por medida provisória que caducou, a medida provisória sem ser convertida em lei, né? Ela chegou a 500 mil esse valor, mas hoje é esse valor aí, 15.648,52. Tá? Para cada fato descrito no auto de infração, o auto de infração pode ter várias infrações descritas. Um documento auto de infração pode ter várias infrações descritas. Para cada infração, pode ser dada uma multa de até 15 mil reais, 15.648 reais. Então, um processo de auto de infração pode resultar em uma multa maior que 15 mil reais, desde que o auto de infração contemple a descrição de várias infrações. Tá? Então, aqui a definição do valor de multa vai ser feita por uma série de avaliações, né, dos artigos 508, inciso 2, parágrafo 1º, artigo 509, 1 a 4, que fixa quais incisos do 496 são leves, são moderados, são graves ou gravíssimos. Parágrafo 1º e 2º, eu vou citar isso aqui daqui a pouco. Então, nos casos em que restar demonstrada no processo de apuração de infração a ocorrência de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, as multas serão agravadas. Determinação impositiva, não é opção do auditor nem do julgador. Se ficar demonstrado a ocorrência de artifício, ardil, simulação, desacato, ou seja, aquela ação da empresa para enganar mesmo, tá? Seja o consumidor, seja a própria fiscalização, tá? As multas são agravadas até o grau máximo. Então, mesmo a multa leve, poderá receber sanção de 15.648, tá? 642, 48, 52, não lembro agora o centavo, tá? Aí, o importante é o seguinte, gente. Atenção à postura profissional no dia a dia e durante as fiscalizações. Manter conduta ética, civilizada, mesmo nas situações mais adversas, tá? Mesmo nas situações mais desagradáveis, mesmo nas situações mais tensas, buscar manter uma conduta ética e civilizada, tá certo? Tanto no procedimento diário da empresa, quanto no momento da fiscalização, é necessário que se mantenha uma conduta ética. Por mais que ocorra uma infração, a postura ética do interessado, civilizada do interessado, favorece a ele no momento da dosimetria da sanção. Tá? De novo, servidores não atuam em causa própria, eles são obrigados a adotar as ações previstas em lei durante as fiscalizações. Eu falo isso porque tem gente que se exalta, se altera, xinga, e aí vai piorando, né? Recusa-se a receber o auto de infração, e aí vai piorando. Para cada conduta dessa do particular, a situação dele piora, tá? Porque a gente vai só registrando o que ele está fazendo. Já tive que ir com a polícia federal ou com a polícia civil, né? Polícia militar em estabelecimentos. É extremamente desagradável. Você tem que entrar escoltado pela polícia no estabelecimento para prender uma pessoa, tá? Porque ela xinga, porque ela quer ameaça, porque não vão por esse caminho, porque é um caminho muito ruim, vai só piorando a situação. Geralmente, quem adota acaba comprometendo a viabilidade da empresa. As empresas que eu conheço que fecharam, né, foi mais por conta desse tipo de conduta do que outra coisa, tá? Aí uma outra situação. As infrações classificadas como leves, moderadas ou graves poderão receber, aí é faculdade do julgador, graduação superior, e aí não é máxima. Pode ser de leve para moderada, de moderada para grave, né? Nos casos em que a falta cometida implicar risco à saúde, aos interesses dos consumidores ou ainda pelos sucessivos incidentes. Vejam que
a intenção de enganar é punida mais severamente do que o ato que consiste em risco à saúde pública. Aqui pode receber uma sanção superior. Lá vai receber a sanção máxima. Isso é interessante vocês raciocinarem, tá? Para vocês entenderem que o que se espera, a sociedade espera das particulares é uma conduta pautada pela ética, pautada pelo respeito à legislação. E aí, quando o fato não se enquadra em um inciso do 496, lembra que eu falei que não é, as infrações não estão todas ali. Pode ter infração que está em outra norma, do RISPO-A ou de uma norma complementar, mas não está no 496. Aí o julgador vai estipular a multa entre 10% e 100% do valor máximo, de acordo com a gravidade, né, impacto na saúde pública, na saúde animal, e ver as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no artigo 510. Então, para corroborar o entendimento que não está só no 496 a infração, a gente tem isso aqui também, tá? 509, parágrafo 2º. Que a defesa, além de provar que o fato não ocorreu, que a empresa não cometeu o fato, que não é atribuível à empresa, ela tem que tentar também demonstrar que o infrator é primário daquela infração, que a ação não foi fundamental para a consecução do fato, que a empresa espontaneamente procurou minorar ou reparar as consequências. Isso tem que estar tudo na defesa. Lembra, eu falei que você só pode se manifestar uma vez. É ali. Então já argumenta tudo. Por quê? Para a gente verificar se tem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Tá certo? Que não teve dolo, não teve má-fé, né? Que foi cometida acidentalmente a infração, que não acarreta a vantagem econômica, que não afeta a qualidade do produto, que comprovações de que corrigiu a infração até o prazo de apresentação de defesa. Tudo isso é importante a empresa buscar demonstrar na defesa, porque vai influenciar no quanto de multa vai ser aplicado. Tá? E se é infrator agroindustrial de pequeno porte, tá? Tem aqui a aplicação da Lei Complementar 123, tá? Mas não se aplica no caso de reincidência, fraude, resistência ou embaraço. Então, de novo, olha, fraude, resistência, embaraço, enganar, sempre afasta, e a reincidência também está afastando os benefícios, tá? Também é bom botar na defesa quais circunstâncias agravantes ocorreram, tá? Mentira. Na defesa, vocês vão tentar mostrar que as agravantes não ocorreram. É função de quem faz a defesa mostrar que as agravantes não ocorreram. Se nada for argumentado sobre agravantes e atenuantes na defesa, é o julgador que vai avaliar de acordo com o que está escrito no processo. E aí ele pode deixar de ver alguma coisa ou não ver, ou não compreender algum fato que poderia beneficiar no cálculo da multa, a empresa no cálculo da multa, tá? Gente, eu estou dando palestra para pessoas que futuramente, estou dando aula para pessoas que futuramente vão atuar primeiro na iniciativa privada. Eu sou bacharel em Direito, né? Além de médico veterinário. Então, estou mostrando para vocês como vocês atuarem no que mais provavelmente vocês atuarão. Tá certo? Tem uma dúvida aqui da Thaís a respeito disso. Ela está colocando assim: Leonardo, essa questão de dolo ou má-fé não se torna meio subjetiva? Digo assim, como vocês conseguem definir se há algum tipo de mentira para atenuar a situação e punir de forma coerente com o acontecimento? Tem situações, tem fatos que só acontecem com dolo. Não tem jeito deles acontecerem sem a intenção de alguém da empresa. Veja, gente, pode-se a intenção do funcionário, nem é a intenção da diretoria. Mas como a empresa responde objetivamente, ou seja, mesmo que não haja culpa, né, ela basta que o fato ocorra, tá, feita por um preposto dela e constitui infração. Se um fato ocorrer atribuível a um preposto da empresa e constituir infração, ela é responsabilizada, porque nós estamos falando de processo de responsabilização de pessoas jurídicas, né, da empresa. Pode ser pessoa física também, mas é muito raro hoje em dia uma pessoa física executar essa atividade, tá?
Mas, independente se é pessoa física ou jurídica, a empresa tem lá seus empregados. Um ato do empregado que caracteriza uma infração, a empresa pode ser punida. Algumas infrações, tipo apresentar um documento falso, falsificar um documento, não tem como afastar dolo e má-fé desses casos, tá? Não tem como afastar. Quer ver uma que até dá para afastar? Fabricar um produto em desacordo com o RTIQ dele, tá? Por quê? Porque a empresa teve todo o empenho para fabricar em conformidade, mas em algum momento errou. Errou sem querer errar. Não foi intencional, né? Um funcionário misturou um ingrediente trocado em uma quantidade maior ou menor, tá certo? Não era intencional. Né? A empresa tem um histórico de produzir sempre corretamente e um lote saiu errado. Então, essas circunstâncias é que a gente avalia. O defensor da empresa, o representante da empresa deve alegar, tá? Mas a gente avalia isso. A gente avalia isso na hora que lê o processo. Então, tem fatos que é difícil dizer que não houve dolo ou má-fé, porque eles não aconteceriam, não era esperado que eles acontecessem sem dolo, como as falsificações, omissão de documento. Estou falando coisas que acontecem, tá, gente? Não estou vocês acompanham notícia de jornal, vocês já viram notícia de jornal, Operação Carne Fraca e Operação Trapaça e outras operações da Polícia Federal falando sobre a empresa se organizando para enganar a fiscalização, tá? Então, na Operação Trapaça, então, era bem evidente isso, tá? Se vocês que jogaram no Google aí, pesquisa depois Operação Trapaça. A empresa alterava os documentos antes de apresentar para a fiscalização, tá certo? Uma determinada empresa, os funcionários da empresa alteravam com anuência da diretoria, supostamente, isso é o que está na investigação, né? Alteravam os documentos. Não tem como afastar dolo nessa situação. Os documentos não se alteram acidentalmente, culposamente. Está respondida a questão? Sim, sim, ela já escreveu aqui, certo, ficou mais claro. Tá. Obrigada. Então, essas circunstâncias agravantes, o defensor precisa demonstrar que elas não ocorreram, tá? Elas são praticamente o contrário das atenuantes lá, tá certo? Possíveis sanções. Outra sanção é a apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de origem animal quando não apresentem condições de higiene sanitárias adequadas ao fim que se destinam ou forem adulterados. Aqui, gente, já é no final do processo. Lembra que eu falei de cautelar? Agora não é mais cautelar. Agora já é sanção. Agora já teve um processo, a empresa já se defendeu e no final desse processo a gente determina, tá certo? Tem que apreender mesmo o produto, tem que condenar esse produto, certo? Porque já ficou provado no processo. Aí é sanção mesmo, tá? Os produtos apreendidos, a empresa perde eles, né? Então, os produtos apreendidos, eles podem ser perdidos em favor da União, tá? Quando, apesar de adulterações que resultaram na sua apreensão, apresentarem condições apropriadas ao consumo humano. Aí eles serão destinados prioritariamente aos programas de segurança alimentar e combate à fome. Então, essa sanção é para produtos que têm fraude econômica, certo? Não é um problema higiênico-sanitário. O problema do produto é um problema que se resolve em dinheiro. Eles tentaram fraudar a economia, adicionaram água limpa na carne ou no leite, mudaram um ingrediente inerente ao produto por outro, também possível de utilização, mas que não estava no registro, ou um outro que faz o produto ficar mais barato, né, ou a produção ficar mais barata e dá aparência de um produto mais caro, né? São as questões aí que tentam enganar economicamente. A empresa perde o produto, mas a gente não joga ele fora. Doa um programa de combate à fome e segurança alimentar, tá? É sanção. A empresa leva o prejuízo, mas alguém, né, vai se beneficiar, tá? Aí, para fim de aplicação dessa sanção, serão consideradas que as matérias-primas e os produtos de animal não apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim que se destinam, ou se encontrem alterados ou adulterados, né, nos casos definidos no artigo 504. O 504 define o que é alteração,
alteração vai estar relacionada a problema higiênico-sanitário, tá? E a adulteração vai estar relacionada à fraude. Está lá no 504. Não vou me estender explicando, porque é ler e interpretar o que está lá no 504, tá ok? Aí o infrator vai pagar o custo de distribuição, tá? Vai pagar o custo de envio dos produtos para os programas de segurança alimentar e combate à fome. Então, ele perde o produto e ainda paga para destruir o produto e paga para doar o produto, tá? Para destinar, não doar, né? Outra sanção, suspensão de atividade quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária, interdição total ou parcial de estabelecimento quando se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas. Aí, essas duas sanções são para quando a gente perceber que faltou condições higiênico-sanitárias no estabelecimento. Aí suspende a atividade ou interdita parcialmente ou totalmente o estabelecimento, tá? Quando é aplicada, tem uma série de incisos, de situações lá do 514. Os incisos do 514, gente, são quase iguais a incisos do 496, tá? Então, quando eu defino que uma infração é o inciso 9 do 496, eu posso ter um equivalente no 514, tá? Quando ela é inciso 16 do 496, eu posso ter um equivalente, o texto é muito parecido lá no 514. Se isso acontecer, a autoridade obrigatoriamente vai aplicar a sanção de suspensão de atividade, tá? A questão é que ela vai durar, né? Essa, no caso de condições higiênico-sanitárias, ela vai durar pelo tempo necessário, tá? Para a empresa corrigir o desvio, tá certo? Então, uma parede que está faltando, uma barreira contra pragas que está faltando, uma goteira dentro do estabelecimento que esteja ocorrendo e contaminando a área de produção, o uso de um equipamento que está fazendo tratamento térmico com deficiência, isso tudo vai ser feito uma exigência para a empresa corrigir, certo? E essa sanção será levantada tão logo o problema seja corrigido, tá? Ela será aplicada de forma parcial nos setores, né, que não apresentem condições higiênico-sanitárias adequadas de funcionamento, ou total, caso as condições inadequadas se estendam a todo o estabelecimento, ou quando a natureza do risco identificado não permita a delimitação de um setor. Aí a avaliação caso a caso. E ela será aplicada ao setor equipamento ou operação que ocasiona o risco. Isso é para delimitar a extensão. E não serão aplicadas se ao término do processo de apuração de infração, não serão aplicadas ao término do processo, caso já tenham sido aplicadas por medida cautelar. Isso é o que mais ocorre nesses casos, tá? As sanções por questões higiênico-sanitárias dificilmente são aplicadas ao final do processo. Do 514, dificilmente são aplicadas ao final do processo. Por quê? Como é uma questão higiênico-sanitária, elas, em geral, já resultaram em uma medida cautelar, tá certo? A medida cautelar, a empresa tem pressa para resolver. As empresas querem resolver logo, porque ela está parada sem produzir. Então, geralmente, as empresas correm para resolver e levantar a medida cautelar, tá? Ou seja, resolver o problema higiênico-sanitário que levou à suspensão ou interdição. As empresas correm para resolver. O processo de apuração de infração leva 3 anos. Tá? Ninguém fica 3 anos com uma área suspensa ou parada cautelarmente. Geralmente, quando chega no ponto que o processo é julgado, em definitivo, a empresa já resolveu o problema muito antes, porque ela queria voltar a operar. Então, essa é uma sanção que existe a previsão, mas que dificilmente é aplicada de fato. Tá? Por quê? Porque geralmente o problema higiênico-sanitário, a equipe de fiscalização já adota a providência de cautelar lá no começo, lá antes de lavrar a auto-infração. Tá? E a empresa já resolve o problema antes, tá certo? Antes do julgamento do processo. Então, essa é uma sanção raríssima de ser aplicada, tá?
Mas existe. Tem empresa que resolve que não vai resolver, decide que não vai resolver o problema, chega lá 3 anos depois, no final do processo de apuração de infração, a gente aplica como sanção, porque não há registro de que a empresa tenha corrigido o problema ainda. Tá? Suspensão da atividade quando causar embaraço à ação, interdição total do estabelecimento quando a infração consistir em adulteração ou falsificação habitual do produto. Nesses casos, é por prazo definido. De novo, vale aquela questão, né? Os incisos do 515 são muito parecidos com incisos do 496, tá certo? Mas essas do 515, eles são separados em 2 grupos. Basta que o fato ocorra para a sanção de suspensão ser aplicada. É bem mecanicamente assim. Se a empresa incorre numa infração cuja redação do inciso do 496 é semelhante ao dos incisos que estão logo abaixo do caput do 515, não precisa de condição mais nenhuma. Basta, certo, que ocorra o fato para a sanção de suspensão de atividade ser aplicada, tá? Já se a empresa tem um grupo lá do parágrafo único, que se a empresa comete a infração, além, tá, do fato ocorrer, tem que ficar caracterizado o embaraço à ação fiscalizadora. Tá? Aí é cada caso a caso. Tá? Aí, por quanto tempo? Essas sanções são aplicadas por 7, no mínimo 7, tá? Podendo ser adicionadas de 15, 30 ou 60 dias. Tá certo? Primeira vez, 7 dias, e a partir daí, reincidência, mais 15, mais 30, mais 60 dias. Tá? E elas independem da correção. A empresa já pode ter corrigido o problema, mas vai ser suspensa a atividade do mesmo jeito. A diferença dela para do 514 é essa, tá? Lá é higiênico-sanitária. Corrigir o problema pode funcionar. Aqui não. Aqui é tentativa de enganar. Aqui é tentativa de burlar. Aqui é tentativa... aqui tem dolo e má-fé envolvido, tá? Então, quando tem dolo e má-fé, a sanção é aplicada mesmo que o problema seja corrigido. Aí ela pode ser reduzida, tem previsões para reduzir, no caso de leves ou moderadas, tá? Preponderância de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Aí é bom vocês, por isso que é importante vocês argumentarem na defesa, quem se defende argumentar sobre a existência, né, de circunstâncias atenuantes e a ausência de agravantes. Tá? A penalidade poderão seus efeitos indicar, aí sim, quando começa, termina o processo, em definitivo, então tem julgamento em primeira instância, a empresa é notificada, abre prazo de 10 dias para apresentar recurso. Geralmente, quando tem esse tipo de sanção, a empresa apresenta recurso, tá? Eu, se fosse da empresa, apresentaria, tá bom? Tem 10 dias para apresentar recurso. Vai para o DIPOA, para a diretora do DIPOA decidir, ela decide, tá? Se vier mantendo a decisão, a gente notifica a empresa. Daí você começa a contar 30 dias para começar a aplicar a sanção de suspensão, certo? Então, depois que a empresa é notificada da decisão definitiva que aplica a sanção de suspensão do 515, né, por embaraço, ação fiscalizadora, como ela não é por questões de higiene sanitárias, ela é por questão de dolo, má-fé, tentativa de enganar, né, aí o Ministério dá o prazo de 30 dias para a empresa organizar, sabendo que ela vai parar, dar férias coletivas, etc, etc, etc. Tá? Tá. Quando for reduzida, conta em dias úteis. Quando for a completa de 7 dias, dias corridos. Tá? E abrange toda a suspensão de atividades. Tá? Não é limitada à produção, não. Abrange tudo. Certificação. Tá? E aí só permite processos de maturação, processos de queijos, processos de maturação de salames, que duram mais de 30 dias, permite que esses processos sejam concluídos para começar a suspensão de atividades. Aqui é a delimitação desse setor, caso a caso, tá certo? Só botei para curiosidade, mas está na lei. O sexto é interessante. Quando já tivesse sido aplicada por medida cautelar a suspensão, você diminui o tempo. Então, eu apliquei por medida cautelar 2 dias de suspensão da atividades, por aquele fato, que não é uma evidência de fraude, alguma coisa assim. Na sanção, eu diminuo esses 2 dias, tá?
O outro caso é na habitualidade da adulteração ou falsificação de produtos, tá? Ela é caracterizada, também aplica do 517. 7, 15, 30, 7, mais 15, mais 30 ou mais 60, tá? Quando for considerada identificação por 3 vezes consecutivas ou não no período de 12 meses passados, tá? Idêntica à infração àquela que tem por objeto o mesmo fato, independente do enquadramento legal. Então, para a gente saber se a infração é idêntica, tá? A gente tem que olhar a descrição do fato. Óbvio que não é a mesma infração, porque o tempo é diferente, mas é uma infração da mesma natureza, tá? Vai ser contada para a caracterização da habitualidade, serão consideradas a primeira infração e 2 outras que venham a ser constatadas após a adoção pelo estabelecimento de medidas corretivas e preventivas para sanar a primeira. Então, como é que você faz? Você notifica a empresa uma vez, tá? Sobre o fato da fiscalização ter constatado alteração ou falsificação do produto, tá? Olha, empresa, já vimos. Lavra o primeiro auto de infração. A empresa é pega de novo fazendo a questão. Ela toma providências, perdão, né? Ela diz para a gente que adotou medidas corretivas e preventivas para sanar a primeira irregularidade, mas é pega de novo dentro do prazo de 12 meses, fazendo uma segunda e uma terceira vez, tá certo? Esses problemas eles têm que ter correção imediata. Então, por isso que dá para contar dessa forma, né? Não tem prazo para resolver a adulteração e falsificação. E aí, se dentro de 12 meses, mesmo sem decisão definitiva nos processos, se basta a recorrência, basta acontecer a constatação da infração, tá? Do fato que caracteriza a adulteração ou falsificação, tá? Dentro de 12 meses, foi verificado mais 2 vezes depois que a empresa disse que tomou as medidas corretivas, então ela vai sofrer a sanção de interdição, né? Por aquele período lá do 517, por habitualidade na adulteração ou falsificação. Foi caracterizada a habitualidade. Cassação de registro do relacionamento, tá? Devem ser aplicadas quando não ocorreu o levantamento da interdição do estabelecimento após decorridos 12 meses. Então, a gente vai lá, interdita o estabelecimento. A empresa não faz nada para levantar a interdição. Passam 12 meses, a autoridade que julga aplica a sanção de cassação do registro do estabelecimento. Reincidência em infração cuja penalidade tenha sido a interdição do estabelecimento ou a suspensão das atividades nos períodos máximos. O período máximo é 60 dias, não sei se vocês lembram. Então, nesses casos, aplicou por 60 dias. Quando reincide nova aplicação por 60 dias, ela caça o registro do estabelecimento, tá? Aí, só para vocês entenderem que reincidência genérica é uma nova infração qualquer. Reincidência específica que aplica nesses casos, tá? É repetição da mesma infração anteriormente cometida. Então, assim, o que eu busquei fazer aqui foi mostrar para vocês como pode ser dada continuidade no processo administrativo, como é feito o processo administrativo e o que pode resultar. Eu entendi que era isso, que era esse o objetivo da palestra. Não falar especificamente do que é a infração, porque senão a gente ficaria horas falando de todas as infrações possíveis e imagináveis, e seria bastante coisa, mas as consequências das infrações. E aí fica aberta perguntas que vocês queiram fazer mais. Exatamente, Léo. É isso mesmo. Surgiu uma pergunta aqui numa aula para trás, que a gente estava discutindo questões relacionadas a BPF, PPHO, fraudes, né? E uma pessoa perguntou, né? Quanto que seria a multa? E que tipo de multa seria? E aí, nossa, a história é longa, né? Porque até chegar na multa, tem todo esse caminho que você trouxe aqui. E aí houve essa ideia de trazer alguém que está por dentro, até porque com as modificações do RISPOA, muita coisa mudou, né? Nesse sentido, assim, antes tinha essa questão de... Era um outro cálculo que se fazia, né? Tinha um valor tabelado e tudo. E agora não, agora acho até que está um pouco mais claro, no entanto, né? Se a pessoa não fizer o enquadramento bem certinho,
corre o risco do processo. Eu até estava contando para eles que eu trabalhei um tempo atrás no programa de combate à fraude do Ministério da Agricultura em Brasília. E a gente, mais ou menos 50% dos processos, eles não seguiam ou por erro de coleta ou por falha no embasamento legal dos processos. Então, como é importante, né, ter esse trabalho que você está trazendo aqui, esse trabalho de capacitar nesse sentido de o que fazer, por onde começar e por onde terminar, né? Porque a própria doação também já é um problema sério, porque tem uma pessoa que tem que ficar responsável por aquele produto, e aí às vezes ninguém quer ficar responsável por aquele produto. Então, tem uma série de questões aí que deixam esse universo, né, de quem vai trabalhar nessa área bastante tenso, especialmente quem não tem a capacitação que você tem, por exemplo, na área de direito, que fica totalmente perdido, o que é primeira instância, o que é segunda instância, né? Então, eu acho que esses alunos aqui, esses futuros veterinários, vão sair com um outro nível, né? Por ter essa visão que você trouxe para eles, eu te agradeço demais. Eles estão aqui agradecendo um monte, encheram o chat aqui de mensagens legais aqui para você, mas eu acho que eles vão sair com uma outra cabeça, né? Com uma outra visão, porque você trouxe algo aqui que não faz parte da nossa formação tradicional como médicos veterinários, né? Sim, não faz. Então, é um complemento mesmo, e é um complemento que você, com todo o seu aprendizado, trouxe mastigado, porque não é simples assim, não está tão fácil assim quanto o material didático que você trouxe, né? Então, nossa, eu não tenho palavras para te agradecer, e se puder também realmente passar esse conteúdo, esse vídeo para outros profissionais, né, para os outros estudantes, a gente vai ficar muito grata por isso, porque realmente é algo que eu confesso que eu aqui como professora de inspeção, eu não tenho esse conhecimento todo aí para poder complementar tão bem como você aqui o fez. Então, eu quero te agradecer demais. Fica disponível o material para vocês, eu passo para você depois, para você entregar para eles da forma como você achar mais conveniente. Também não vejo problema, isso aí, como eu falei, né? Não deu tempo de buscar a formalização, então foi feito a apresentação particular, né? Eu como cidadão que estudei o assunto, não como auditor fiscal, tá? Mas fica disponibilizado para vocês sem maiores problemas, tá? E também, precisando de alguma coisa, alguma informação, lembrando que o foco foi trazer para quem vai atuar na iniciativa privada, primeiro, pensando, né, que primeiro as pessoas atuam na iniciativa privada, né, a forma de manejar as ferramentas disponíveis, né, para uma situação, né, quando dá errado, né? O esperado é que normalmente não precise chegar a esse ponto, mas quando precisa chegar a esse ponto, que a pessoa saiba como tratar com a coisa, né? Sim. Excelente, excelente, Leonardo. Obrigada mesmo, obrigada por dar essa visão, né, para eles de por onde começa e até onde pode chegar, né? E os agravantes, inclusive, também eu achei muito interessante tudo que você trouxe aqui. E obrigada por complementar a formação dos profissionais, vão bater menos cabeça aí depois quando eles forem atuar nas empresas, nas indústrias ou até mesmo na própria fiscalização aí, tendo esse embasamento agora para poder partir aí, né, para adiante. Obrigado pela Obrigada. oportunidade, tá? Agradeço a vocês, agradeço a atenção deles, tá? E precisando de alguma coisa, pode entrar em contato lá com a gente, tá bom? Beleza, muito obrigada então, Leonardo. E o pessoal mandou aqui um monte de mensagem aqui de agradecimento, se você quiser conferir o chat antes de você seguir aí. E depois, quando eu terminar a aula, eu entro em contato contigo para a gente ver como disponibilizar esse material para eles. E muito obrigada mesmo, de coração. Então tá, obrigado a você e boa sorte para todos aí, tá? Joia, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.